Boa noite a todos. Declaro aberta a sessão ordinária, cumprimentando os vereadores. Quero cumprimentar o prefeito, em nome do prefeito Carlinhos, cumprimentar todos que se fazem presente, cumprimentar a Jana, a primeira-dama, cumprimentar as mulheres que se fazem presente. E quero cumprimentar o prefeito de Mafra, que faz presente na sessão nossa aí. E quero cumprimentar também os internautas que nos acompanham via internet. Com a proteção divina, iniciamos nossos trabalhos. Solicito o vereador Wilson Wagner que proceda à leitura de um breve trecho bíblico. Os teus olhos olhem para a frente e as tuas pálpebras considerem o caminho reto. Aplica o teu pé à vereda reta, e serão firmes todos os teus caminhos. Não te desvieis nem para a direita, nem para a esquerda. Afasta o teu pé do mal. Solicito ao primeiro secretário, vereador Igor Alandrei, para que efetue a leitura da ata ordinária do dia 12/8 de 2025, às 18 horas. Ata da 25ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 8ª legislatura do 2º período da Câmara Municipal de Bela Vista do Todo, realizada no dia 12 de agosto de 2025. No dia 12 do mês de agosto de 2025, às 18 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Bela Vista do Todo, situada na rua Augusto Kirchler, número 1286, sob a presidência do vereador Osni Carlos Stelza, e secretariando os trabalhos o vereador Igor Alandrei. Reuniram-se os senhores vereadores em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente deu por aberto os trabalhos, cumprimentou todos os presentes na Casa de Leis e aos internautas que acompanham a sessão via internet. Em seguida, solicitou para que todos ficassem em pé para proceder com o Pai Nosso. Tratando-se de sessão ordinária, o senhor presidente passou logo à ordem do dia. Sendo assim, solicitou o vereador primeiro secretário Igor Alandrei para que promovesse a leitura da ata da sessão ordinária realizada na data de 5 de agosto de 2025, às 18 horas. Neste ato lido e aprovado por unanimidade entre os presentes, continuando, solicitou o vereador vice-presidente Guilherme Vitorkevski para que promovesse com a leitura das atas das comissões competentes referentes ao projeto de lei de número 042, 043, 044, 045, 046/2025. Senhor vereador Edilson Milke pediu a dispensa da leitura, assim concedido pelo senhor presidente e demais vereadores. Solicitou ao vereador segundo secretário Wilson Wagner para que promovesse com a leitura do ofício de número 225/2025, que encaminha o projeto de lei complementar de número 002/2025, oriundo do Poder Executivo Municipal, seguindo da leitura do referido projeto, assinido. Encaminhou para as comissões competentes para que, dentro dos prazos regimentais, exarem seus pareceres. Solicitou o vereador vice-presidente Guilherme Vitorkevski para que promovesse com a leitura do ofício de número 0226/2025, que encaminha os projetos de lei complementar de número 003/2025, oriundo do Poder Executivo Municipal. Seguindo da leitura do referido projeto de lei, senhor vereador Anselmo Roidela pediu a dispensa da leitura por se tratar de um projeto extremamente grande, assim concedido pelo senhor presidente e demais vereadores. Encaminhou para as comissões competentes para que, dentro dos prazos regimentais, exarem seus pareceres. Solicitou ao vereador Tiago Damos da Silveira para que promovesse com a leitura do ofício de número 227/2025, que encaminha o projeto de lei de número 047/2025, oriundo do Poder Executivo Municipal. Seguindo da leitura do referido projeto, assinado.
encaminhou para as comissões competentes para que, dentro dos prazos regimentais, exarem seus pareceres. Neste ato, o senhor presidente declara aberto o pequeno expediente para os vereadores se manifestarem sobre matérias lidas. Não havendo escrito, passou ao grande expediente. Não havendo ninguém escrito, prosseguiu. O senhor presidente colocou em primeira discussão o projeto de lei de número 042/2025. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei número 042/2025. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em primeira votação o projeto de lei de número 042/2025. Colocou em primeira discussão o projeto de lei número 043/2025. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei número 043/2025. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em primeira votação o projeto de lei número 043/2025. Colocou em primeira discussão o projeto de lei número 044/2025. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei número 044/2025. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em primeira votação o projeto de lei de número 044/2025. Colocou em primeira discussão o projeto de lei número 045/2025. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei de número 045/2025. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em primeira votação o projeto de lei de número 045/2025. Colocou em primeira discussão o projeto de lei número 046/2025. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei número 046/2025. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em primeira votação o projeto de lei de número 046/2025. Colocou em segunda discussão o projeto de lei complementar número 001/2025. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei complementar número 001/2025. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em segunda votação o projeto de lei complementar de número 001/2025. Não havendo mais matérias para deliberar, o senhor presidente convocou a todos os vereadores para estarem presentes em sessão extraordinária a ser realizada no prazo de 5 minutos nesse mesmo local. Nada mais havendo a se tratar, o senhor presidente solicitou o registro da presença dos vereadores Anselmo Voidela, Edilson Milk, Fábio Lopes Cariolato, Guilherme Vitorkevski, Igor Alandréia, José João Machado, Osni Carlos Stelzner, Thiago Damos da Silveira, Wilson Vaga. Eu, Igor Alandréia, lavrei e solicitei a digitação da presente ata, que está gravada na íntegra, que lida e se achada de conforme será pelos demais vereadores assinada. Está em primeira discussão a ata ordinária do dia 12/8/2025. Encerra a discussão e coloca em primeira e única votação a ata ordinária do dia 12/8/2025. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovada a ata ordinária do dia 12/8/2025, às 18 horas. Solicito ao primeiro secretário, vereador Igor Alandréia, para que efetue a leitura da ata extraordinária do dia 12/8/2025, às 18 horas e 30 minutos. Ata da 21ª Sessão Extraordinária da Primeira Sessão Legislativa da 8ª Legislatura do segundo período da Câmara Municipal de Bela Vista do Toro, realizado no dia 12 de agosto de 2025. No dia 12 do mês de agosto de 2025, às 18 horas e 30 minutos, das dependências da Câmara Municipal de Bela Vista do Toro, situada na rua Augusto Kirchler, número 1286. Sob a presidência do vereador Osni Carlos Stelzner e secretariando os trabalhos, o vereador Igor Alandréia. Reuniram-se os senhores vereadores em sessão extraordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente deu por aberto os trabalhos.
cumprimentou todos os presentes na Casa de Leis e aos internautas que acompanham a sessão via internet. O senhor presidente colocou em segunda discussão o projeto de lei número 042/2025. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei número 042/2025. Não havendo manifestações, o senhor presidente colocou em segunda votação o projeto de lei número 042/2025. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em segunda votação o projeto de lei número 042/2025. Colocou em segunda discussão o projeto de lei número 043/2025. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei número 043/2025. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em segunda votação o projeto de lei de número 043/2025. Colocou em segunda discussão o projeto de lei número 044/2025. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei número 044/2025. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em segunda votação o projeto de lei número 044/2025. Colocou em segunda discussão o projeto de lei número 045/2025. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei de número 045/2025. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em segunda votação o projeto de lei número 045/2025. Colocou em segunda discussão o projeto de lei número 046/2025. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei número 046/2025. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em segunda votação o projeto de lei número 046/2025. Não havendo mais matérias para deliberar, o senhor presidente convocou a todos os vereadores para estarem presentes em sessão ordinária, a ser realizada no dia 19 de agosto de 2025, nesse mesmo local. Nada mais havendo se tratar, o senhor presidente solicitou o registro da presença dos vereadores Anselmo Voidela, Edilson Milke, Fábio Lopes Cariolato, Guilherme Vitorkevski, Igor Aladreia, José Giovanni Machado, Osni Carlos Stelzen, Thiago Damos da Silveira e Wilson Wagner. Eu, Igor Aladreia, lavrei e solicitei a digitação da presente ata, que está gravada na íntegra, que lida e se achada de conforme será pelos demais vereadores assinada. Está em primeira discussão a ata extraordinária do dia 12/8/2025. Encerra a discussão e coloco em primeira e única votação a ata extraordinária do dia 12/8/2025. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovada a ata extraordinária do dia 12/8/2025, às 18h30. Solicito ao vice-presidente Guilherme Vitorkevski para que efetue a leitura das atas das comissões competentes referente aos projetos de lei complementar número 002, 003 e o projeto de lei número 047/2025. Ata da reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Aos 14 dias do mês de agosto... Senhor presidente, peço a dispensa da leitura das atas. Coloco em votação a dispensa da leitura das atas. Está aprovada a dispensa da leitura das atas. Solicito ao vereador Fábio para que leia o projeto do fumo número 047. Projeto de lei número 047 de 2025, de 11 de agosto de 2025. Declara fumicultura como atividade de relevante interesse econômico, social e cultural no âmbito do município de Bela Vista do Toldo e da outras providências. Francisco Carlos Xício, prefeito municipal de Bela Vista do Toldo, Estado de Santa Catarina, no uso das suas atribuições legais, encaminha a apreciação dessa egrégia Casa Legislativa o seguinte: projeto de lei. Artigo 1º. Fica declarada a fumicultura como atividade de relevante interesse econômico, social e cultural no âmbito do município de Bela Vista do Toldo.
Artigo 2º. Para os fins desta lei, considera-se fumicultura atividade agrícola voltada ao cultivo do tabaco, compreendendo as etapas de produção de mudas, plantio, manejo, colheita e cura das folhas, desenvolvidas predominantemente por famílias agricultoras em pequenas propriedades rurais, constituindo-se também como expressão da identidade cultural local. Parágrafo 1º. As atividades de beneficiamento, comercialização e industrialização do tabaco. Parágrafo 2º. A relevância da fumicultura decorre de sua efetiva contribuição para o desenvolvimento local, geração de emprego e renda, e para a permanência das famílias no meio rural. Artigo 3º. A fumicultura será considerada atividade estratégica pelos órgãos de administração pública municipal, nos instrumentos de planejamento e execução das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento rural e ao fortalecimento da agricultura familiar. Artigo 4º. O município poderá contemplar a fumicultura por meio de políticas públicas que visem, primeiro, ao fortalecimento da base produtiva nas pequenas propriedades rurais, segundo, ao acesso a programas de apoio financeiro e técnico, inclusive em articulação com instituições estaduais e federais, terceiro, a qualificação técnica e assistência especializada ao longo de toda a cadeia produtiva. Quarto, a valorização do tabaco como produto agrícola tradicional e fonte natural de nicotina vegetal, frente à crescente utilização de produtos sintéticos. Quinto, a promoção da identidade cultural do produtor rural e da história local vinculada à produção fumageira. Artigo 5º. A administração pública municipal poderá fomentar parcerias e convênios com cooperativas, associações, sindicatos rurais, instituições de pesquisa e organismos ligados ao setor da fumicultura, visando, primeiro, a inovação tecnológica no cultivo e no benefício do tabaco. Segundo, a promoção da produção local em feiras, exposição e eventos regionais. Terceiro, a organização dos produtores em modelos cooperativos e associativos para o fortalecimento da cadeia produtiva. Quarto, a capacitação contínua dos produtores com foco em boas práticas. Agrícolas e gestão da propriedade. Artigo 6º. O Poder Executivo regulamentará, se necessário, os dispositivos dessa lei no prazo de 90 dias. Artigo 7º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Bela Vista do Toldo, Santa Catarina, 11 de agosto de 2025. Francisco Carlos Schício, Prefeito Municipal. Justificativa. O presente projeto de lei visa reconhecer a fumicultura como uma atividade de relevante interesse econômico, social e cultural para o município de Bela Vista do Toldo. A fumicultura é uma das principais fontes de renda e ocupação para inúmeras famílias de agricultores familiares no território municipal. Seu desenvolvimento contribui diretamente para a fixação do homem no campo, para a dinamização da economia local e para o fortalecimento do cooperativismo, do associativismo rural e das redes comunitárias de apoio à produção agrícola. Dados das entidades como a FUBRA, Associação dos Fumicultores do Brasil, FETAG e Sinditabaco, comprovam que a cadeia produtiva do tabaco é uma das mais estruturadas no meio rural, com alto índice de organização e impacto social direto. O município de Bela Vista do Toldo é o 8º município em produção de tabaco no estado de Santa Catarina e o 30º a nível de Brasil, sendo parte central da identidade econômica e cultural do município de Bela Vista do Toldo. Além disso, a fumicultura envolve atividades de manejo intensivo, o que permite a geração de empregos permanentes e sazonais, movimentando o comércio, os serviços e atividades industriais relevantes. Em diversos casos, a produção fumageira se integra com outras atividades agrícolas, promovendo a diversificação produtiva e a sustentabilidade de pequenas propriedades rurais. Esta lei, portanto, busca dar amparo institucional à atividade fumageira, reforçando seu valor estratégico para o desenvolvimento rural no município, sem implicar em estímulo ao consumo, mas sim no reconhecimento do papel produtivo
e cultural da atividade. Por fim, ao declarar a fumicultura como atividade de relevante interesse municipal, o poder público local reforça seu compromisso com os agricultores, com o desenvolvimento sustentável do campo e com a atividade das vocações produtivas que, historicamente, moldaram a realidade e a identidade do nosso município. Diante do exposto, solicita-se o apoio dos senhores vereadores para a aprovação desse projeto de lei. Francisco Carlos Xício, prefeito municipal. Solicito ao segundo secretário Wilson Wagner para que efetue a leitura do ofício de número 231/2025, que encaminhe o projeto de lei complementar de número 004/2025, seguido da leitura do referido projeto. Ofício número 231/2025, Gabinete, Bela Vista do Toldo, Santa Catarina, 18 de agosto de 2025. Ao senhor Osni Carlos Estel, presidente da Câmara Municipal de Bela Vista do Toldo. Assunto: encaminha o projeto de lei. Vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem esta egrégia Câmara Municipal com o objetivo de encaminhar o projeto de lei complementar número 004/2025, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder incentivos às empresas instaladas ou que venham a se instalar no município de Bela Vista do Toldo, Santa Catarina, e da outras providências. Frente ao exposto, esperamos que os nobres pares desta colenda Casa de Leis aprovem o presente projeto de lei. Francisco Carlos Xício, prefeito municipal. Projeto de lei complementar número 04/2025, de 18 de agosto de 2025. Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder incentivo às empresas instaladas ou que venham a se instalar no município de Bela Vista do Toldo, Santa Catarina, e da outras providências. Francisco Carlos Xício, prefeito municipal de Bela Vista do Toldo, estado de Santa Catarina, com suporte no artigo 48 da Lei Orgânica do Município, encaminha a apreciação desta egrégia Casa Legislativa o seguinte: projeto de lei, capítulo 1º das disposições gerais. Artigo 1º. O chefe do Poder Executivo Municipal fica autorizado a conceder incentivos às empresas instaladas ou que venham a se instalar no município de Bela Vista do Toldo, Santa Catarina. Artigo 2º. O município de Bela Vista do Toldo poderá conceder incentivo às empresas interessadas em iniciar as atividades em seu território, bem como aqueles já estabelecidas e que desejam fortalecer, ampliar e diversificar suas instalações e atividades produtivas, independentemente do porte. Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, entende-se por: primeiro, fortalecer ato ou ação para solidificar a empresa no mercado. Segundo, ampliar ato ou ação para dar suporte à empresa para que possa expandir suas atividades. Terceiro, diversificar ato ou ação para dar suporte à empresa para que possa atuar em outros ramos e com outros produtos. Capítulo 2º dos incentivos. Artigo 3º. Para o cumprimento dos objetivos a que se propõe esta lei, os incentivos a serem concedidos serão classificados como fiscais, econômicos e de infraestrutura. Seção 1ª dos incentivos fiscais. Artigo 4º. Os incentivos fiscais poderão consistir em isenção total ou parcial de: primeiro, IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano. 2. ISQN, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. 3. Taxa de expediente. 4. Taxa de aprovação do projeto. 5º. Taxa de vistoria e habite-se. 6º. Taxa de alvará de localização e funcionamento. 7º. Taxa de alvará sanitário. Parágrafo 1º. A isenção de que trata o inciso 1º do caput será em relação aos imóveis de propriedade ou
comprovadamente locados pelo empreendedor e atenderá às seguintes condições. A. Prazo máximo de 3 anos, podendo ser prorrogada uma vez por igual prazo, caso a empresa apresente novos projetos de ampliação, diversificação ou fortalecimento dos seus empreendimentos. B. Tratando-se de imóvel locado por ocasião de solicitação de isenção, o empreendedor apresentará contrato de locação comercial com firmas dos locadores e locatários reconhecido por tabelião, prazo mínimo de 5 anos, e do qual conste cláusula expressa atribuindo ao locatário a obrigação do pagamento do IPTU. C. Rescindida a locação por qualquer parte, será extinta a isenção. D. Cumpre ao empreendedor beneficiado com a isenção comunicar ao município em até 60 dias a eventual rescisão do contrato de locação sob pena de pagamento do valor referente ao IPTU a ser apurado desde a rescisão até o conhecimento do fisco municipal, devidamente corrigido pelo INPC, acrescido de multas de 50%. Parágrafo 2º. A isenção de que trata o inciso 2 do caput é sobre o imposto gerado pela prestação de serviço do empreendimento e será limitada ao prazo máximo de 3 anos. Parágrafo 3º. Os benefícios de que tratam o inciso 1 e 2 do caput se darão através de ressarcimento, devendo o empreendedor requerê-lo após o pagamento. Seção 2. Dos incentivos econômicos. Artigo 5º. Os incentivos econômicos poderão consistir em doação ou cessão de uso onerosa de áreas pertencentes ao município de Bela Vista do Toldo. 2. Pagamento total ou parcial do aluguel do imóvel. 3. Permuta do imóvel do município de Bela Vista do Toldo com serviço a outros imóveis. 4º, incentivo financeiro sob a forma de subvenção econômica. 5º, auxílio à realização de projetos arquitetônicos. 6º, contratação de empresa especializada para encaminhamento de licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Parágrafo 1º, incentivo de que trata o inciso 4º do caput não deverá ultrapassar o valor de 75% sobre a diferença positiva do retorno do ISQN, gerado pela empresa no ano anterior ou da apuração considerando a inflação anual, condicionado ao atendimento de critérios dispostos no decreto. Parágrafo 2º. Para fins de mensuração de valores a serem concedidos referente ao incentivo de que trata o inciso 4º do caput, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e a Secretaria Municipal da Fazenda promoverão estudos quanto ao retorno do ISQN gerado pelo empreendimento em atividades que será regulamentada por decreto. Parágrafo 3º. Para solicitar o incentivo de que trata o inciso 4º ao caput do empreendimento, deverá estar instalado e em funcionamento no município há mais de 12 meses. Parágrafo 4º. A empresa que desejar receber o incentivo de que trata o inciso 4º do caput deverá solicitá-lo até o último dia do mês de março do ano base. Artigo 5º. Especialmente no exercício de 2026, a empresa que desejar receber o incentivo de que trata o inciso 4º do caput deverá solicitar até o último dia do mês de maio do ano base. Artigo 6º. Fica vedada a concessão de incentivos a servidores municipais ocupantes de cargos em comissão e funções gratificadas. Seção 3ª dos incentivos de infraestrutura. Artigo 7º. Os incentivos de infraestrutura poderão consistir em: primeiro,
execução total ou parcial dos serviços de terraplanagem. 2. Execução total ou parcial dos serviços de drenagem. 3. Disponibilização de serviços de máquina. 4. Disponibilização de materiais. 5. Participação do município na implantação ou na manutenção de rede de abastecimento de água. 6. Participação do município na implantação e ou manutenção de rede de abastecimento e energia elétrica. 7. Contratação de empresas especializadas em suporte vegetal. Parágrafo 1º. Os materiais a serem disponibilizados pelo município nos termos do inciso 4º do caput consiste em saibro, cascalho, brita e material para aterro e serão fornecidos conforme disponibilidade do município. Parágrafo 2º. As horas disponíveis referentes aos incentivos constantes no inciso 1 e 3 do caput serão executadas em no máximo 2 parcelas por ano e o tempo máximo de horas anuais de serviços de máquinas concedidas por empresas serão fornecidas conforme a disponibilidade do município. Capítulo 3º do procedimento. Senhor presidente, peço a dispensa da leitura do projeto por ser extenso. Coloque em votação a dispensa do projeto, da leitura do projeto. Senhor presidente, se possível, leia a justificativa, né? Até para o pessoal entender, né? Vereador Wilson, então leia a justificativa para nós. Não tem justificativa. Não. Encaminho para as comissões competentes para que, dentro dos prazos regimentais, exijam os seus pareceres. Solicito ao vice-presidente Guilherme Witkowski para que efetue a leitura do ofício de número 234/2025, que encaminhe o projeto de lei número 048/2025, com o regime de urgência especial, seguido da leitura do referido projeto. Ofício número 0234/2025, Gabinete, Bela Vista Todo, Santa Catarina, 18 de agosto de 2025. Ao senhor Osni Carlos Stelzner, presidente da Câmara Municipal, Bela Vista Todo, Santa Catarina. Assunto: encaminho o projeto de lei. Vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem esta egregia Casa Municipal com o objetivo de encaminhar projeto de lei número 048/2025, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a ceder bem público que especifica e das outras providências. Para melhor análise da proposta, encaminhamos a justificativa necessária à sua apresentação, no sentido de que a mesma faça parte integrante do projeto de lei ora apresentado. Frente ao exposto, esperamos que os nobres pares desta colenda Casa de Leis aprovem o presente projeto de lei, que requeremos seja tramitado em regime de urgência especial. Francisco Carlos Schissel, prefeito municipal. Projeto de lei número 048/2025, de 18 de agosto de 2025. Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a ceder bem público específica e dar outras providências. Francisco Carlos Schissel, prefeito municipal de Bela Vista Todo, Estado de Santa Catarina, com suporte no artigo 48 da Lei Orgânica do Município, encaminha a apreciação desta egregia Casa Legislativa o seguinte: projeto de lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a ceder, através da cessão de uso ao Estado de Santa Catarina, através da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, um veículo marca modelo Volkswagen Polo Track, ano, fabricação, modelo 2526, placa TBL 8J82, cor preta, Renavan 0144 14 23 51 3, número do CRV 2543 69 19 74 57. Artigo 2º. A cessão do uso será pelo prazo de 1 ano, prorrogável igual ao período. Artigo 3º. O bem objeto
da presente sessão de uso será utilizado exclusivamente para as atividades da Polícia Civil de Bela Vista do Todo, Santa Catarina. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogado-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito de Bela Vista do Todo, Santa Catarina, 18 de agosto de 2025, Francisco Carlos Schissel, Prefeito Municipal. Justificativa ao projeto de lei número 048/2025. Senhor Presidente da Câmara de Vereadores, senhores vereadores, cabe-nos encaminhar a Vossa Excelência com exame e indispensável aprovação o incluso projeto de lei número 048/2025, que nossa iniciativa, que a súmula autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a ceder bem público que especifica e dá outras providências. Propomos o presente projeto de lei que autoriza o Executivo Municipal a ceder um veículo à Polícia Civil de Santa Catarina para o uso da Delegacia de Polícia Civil de Bela Vista do Todo. A medida é de interesse público, pois o veículo é necessário para o exercício das atividades deste importante órgão de segurança pública. Diante de acima exposto, considerando o manifesto interesse público, solicito aos nobres edes que a matéria ora encaminhada seja analisada e estudada de regime de urgência. Gabinete do Prefeito Bela Vista do Todo, Santa Catarina, 18 de agosto de 2025, Francisco Carlos Schissel, Prefeito Municipal. Abro pequeno expediente para os vereadores se manifestar sobre matérias lidas. Não havendo ninguém inscrito, abro o grande expediente para os vereadores se manifestarem sobre matérias de interesse público. Com a palavra, o vereador José Giovanni Machado. Cumprimento o senhor presidente, cumprimento os demais companheiros vereadores, cumprimento o prefeito Carlinhos, cumprimento os secretários que fazem presente, aos funcionários dessa casa, aos que nos acompanham via internet e hoje especialmente também para os fumicultores que estão assistindo essa sessão. Eu ia comentar sobre o projeto, mas como foi lido o projeto novamente, deu também para vocês entender, né? O prefeito também vai fazer uso da palavra, também vai estar explicando, né? Quero agradecer a presença do prefeito de Mafra, Emerson, grande companheiro e faz um grande trabalho em Mafra. Parabéns, Emerson, pelo teu trabalho lá, que a gente sempre está acompanhando, né? Seria isso meu uso da palavra, senhor presidente. Obrigado, vereador, pelas palavras. Com a palavra, o vereador Fábio Lopes Carolato. Meus cumprimentos, senhor presidente dessa casa, estendo meus cumprimentos a todos os vereadores. Também estendo meu cumprimento ao vereador de Mafra, Celso Pizza, que se faz presente. Meus cumprimentos, prefeito de Bela Vista do Todo, Carlinhos Schissel. Através da sua pessoa, cumprimento em especial o prefeito de Mafra, meu amigo Emerson Mas. Parabenizo pelo excelente trabalho que vem fazendo em prol do município e de toda a nossa região, né? Chegou de viagem da Dinamarca, levando referências do excelente trabalho que você faz no município de Mafra, o qual eu nasci lá em Mafra e tenho grande apreço pelo município e minha família mora lá. Em especial, meu cumprimento que se faz presente também, Gilmar Damos da Silveira, representante da FUBRA, né, que faz parte do Conselho da Associação dos Fumicultores do Brasil, que se faz presente, e também ex-vereador do município. Em especial, o meu cumprimento a todos os fumicultores, todas as pessoas que se fazem presentes nessa casa hoje, e também todos que nos assistem de suas casas através da internet. Sobre minha
solicitação de licença, que eu fiz solicitação de licença, a gente vai abordar alguns assuntos aí, infelizmente o regimento não permite, eu estarei viajando, então eu tinha pedido uma licença de 30 dias, ao qual colocaria o vereador suplente no meu cargo, na minha função, mas não permite, através de uma lei federal, né, presidente Osni, a solicitação do suplente para execução dos cargos. Então, fica a minha fala e meu entendimento, porque eu estaria 30 dias afastado como vereador, mas a lei não permite, tá bom? Mas é uma situação de esclarecimento, tá certo? Então, o STF, através do relator André Mendonça, ele é institucional essa permissão de 30 dias. Eu teria que ficar 120 dias e o presidente da casa solicitar, depois de 120 dias, o vereador suplente, tá bom? Tem um convite que a gente vai repassar aqui, em solicitação de uma empresa familiar do município de Bela Vista do Toldo, ao qual a gente fez uma motivação de início e também recebe o apoio da IPAGRE, do Instituto Federal, da Ampla Norte e da Biscoitos da Bisa, tá? Que é do empresário de Bela Vista do Toldo, Hilário Damas da Silveira. Então ele nos repassou, terá o 5º Encontro Regional de Agroindústrias Familiares do Planalto Norte Catarinense, que acontecerá dia 21/8/2025. Então, na próxima quinta-feira, no Centro de Treinamento da IPAGRE de Canoinhas. A empresa de Bela Vista do Toldo vem levando o nome de Bela Vista do Toldo para mais de 15 estados no país. Então, isso é uma referência para o nosso município. Ele nos fez a solicitação e fica estendido o convite para que a população participe lá também, tá certo? Mas o principal fator da nossa fala hoje é o projeto 47 da Lei Municipal referente à COP 11, tá? Que acontecerá em novembro agora desse ano em Genebra, na Suíça, que discutirá o controle do tabaco. Essa reunião para eliminar o comércio ilícito, essa reunião acontecerá para eliminar o comércio ilícito de produtos de tabaco. Então cabe a nós o posicionamento dessa lei, uma proteção legislativa dos fumicultores do nosso município, porque nós somos o 8º município em produção de tabaco do estado de Santa Catarina, segundo referências, e o 30º a nível nacional. Nós envolvemos mais de 1.523 famílias dentro da atividade diretas, e indiretamente são muito mais, né? Tá certo? Então a gente precisa ter uma proteção com ações e posicionamento que considere a realidade nacional e soberania do desenvolvimento da cadeia produtiva do tabaco na região sul do país e também em outras regiões aí que tem esse destaque como a ação do tabaco. Então a gente precisa, é de extrema importância a aprovação desse projeto. Parabeniza o Executivo pela colocação na Casa de Leis para votação e com certeza acredito que todos os vereadores estarão apoiando, tá certo? Estarei, para finalizar, faltando na próxima sessão, que acontecerá dia 2/9, que amanhã cedo saio em viagem com destino aos Estados Unidos, em busca de aperfeiçoamento profissional lá também, visitação em lavouras. Então fica aqui minha justificativa da ausência da próxima sessão, tá certo? Fico à disposição, um grande abraço a todos e boa noite. Obrigado, vereador Fábio, pelas palavras. Com a palavra, o prefeito Carlinhos. Cumprimento o senhor presidente, nobres companheiros vereadores, uma boa noite. Quero cumprimentar a todos e a todas que estão presentes. Não vou denominar o nome de cada um, porque para nós vocês têm o mesmo valor, independente da idade, o cor, a religião e da onde é. Mas claro que quero destacar aqui a presença do meu grande amigo, o Emerson, prefeito de Mafra, o vereador, que ele traz junto também aqui. E, senhor presidente, se o senhor permitir, eu gostaria, pelo regimento, de falar aí uns 15 minutos, eu divido esse meu tempo, se o senhor permitir, em 2, para que o prefeito também coloque a sua grande conhecimento e é a pessoa que nós temos trocado muitas ideias para chegar no entendimento de apresentar esse projeto. Aprovado, então? Então eu vou ser breve, eu vou falar em torno de uns 7, 8 minutos, vereador Fábio, mas teria tanta coisa para falar, mas eu quero me dirigir mais, pedir para as pessoas acompanhar nós, a partir de
terça-feira, né, os projetos importantíssimos que vão estar sendo aprovados de incentivo fiscal para nós atrair empresas que, graças a Deus, está se apresentando dezenas de empregos em Bela Vista do Todo, e empresas querendo vir para Bela Vista, e nós aqui, para não ir na contramão, né, do que falamos, que nós queremos segurar o nosso jovem no nosso município, para que pare de ir embora para outras cidades, nós temos que oferecer também algo a mais. Então, nós estamos trabalhando muito, então estamos com um projeto de lei propondo aqui, são vários e vários, mas eu quero me dirigir em especial ao mínimo de que nós devemos de respeito ao nosso trabalhador, a nossa trabalhadora da área do fumo, da fumicultura. Conversando com os prefeitos, e a gente não vai em reunião só para bater aquele papo e tomar um cafezinho, eu tenho dito, né, prefeito Emerson, e às vezes me acho que a gente é meio duro, né, nas reuniões, porque nós não temos um minuto mais para perder na vida, na política, nos municípios. Nós temos que trabalhar e trabalhar e trabalhar, acordar cedo e dormir tarde, e sempre pensando na população do nosso município. É para isso que nós somos eleitos. E é isso que eu estou fazendo. Então, decidindo de que nós deveríamos de apresentar uma lei na Câmara para que os excelentíssimos vereadores analisassem e aprovassem, defendendo o nosso município. Não é defendendo o nosso fumicultor, é defendendo o nosso município, presidente. Porque nós, sem o trabalhador, o pagador de imposto, o que dá, o que gera o trabalho e o emprego e a renda, e aquece o mercado, aquece o comércio na cidade, é o nosso trabalhador do município de Bela Vista do Todo. Então, o mínimo que nós poderíamos fazer para ajudá-lo seria declarar que Bela Vista do Todo depende do tabaco. Ex-vereador Gilmar, né? Todos nós somos cientes de que prejudicou, já por causa do tempo, do clima, de alguma situação, nós já sentimos o baque já no comércio aqui, Canoinhas, em outras regiões, e na praia e assim por diante. Porque sempre a sobrinha, né, as pessoas vão fazer bom uso daquele dinheirinho que sobra. Nós sentimos lá na saúde, quando dá algum problema lá no tabaco, vereador Guilherme, nós sentimos lá na saúde que as pessoas já procuram mais a saúde, eles procuram mais medicamento, eles procuram mais ajuda do município. E quando a coisa vai tudo bem no município, a procura é menos. Então, assim, propomos o projeto declarando o nosso município a partir de agora. Aprovado, é claro, pelos nobres vereadores, que nós, município de Bela Vista, dependemos do tabaco, dependemos do fumo para a sobrevivência da nossa região. E que, junto, né, os outros prefeitos deverão, eu acho que nenhum ainda não apresentou essa lei, para apresentar lá na Suíça em novembro, que vai ter um grande time do mundo discutindo para acabar com o fumo. E vai ter alguém da nossa turma, que eu acredito que seja o prefeito de Mafra, que vai estar lá juntando toda essa região nossa do sul do Brasil aqui, para defendê-lo nós lá. Então, nós não podemos chegar lá, só tomar um cafezinho, né, prefeito? Ou chegar dizendo que nosso município depende só no papo. Tem que ter papel, tem que ter lei. E é com essa responsabilidade, como eu sempre tive, e quero defendê-lo, o nosso município e a região, apresentando essa lei. Então, muito obrigado, senhores vereadores, né, por ter entendido e já lido na sessão passada e relido hoje, para que as pessoas que estão aqui sintam-se que nós estamos a todo momento defendendo vocês. Todo momento. O dever do prefeito é cuidar das pessoas. Eu nunca vou cansar de dizer isso para vocês. O dever do cidadão de bem, do político de bem, é brigar pelo seu povo. Não é ser covarde, se acovardar e deixar a coisa acontecer, e deixar a coisa rolar, e estar recebendo o salário lá e fazer de conta que está tudo bem. Então, o meu dever como prefeito e a minha equipe de governo, que eu quero agradecer pelo trabalho, pela agilidade que trabalham os advogados, e agradecer aos vereadores, que a nossa equipe é para que a coisa ande. Eu falei isso lá atrás, que Bela Vista não poderia mais ser um avião sem piloto, e não adiantaria colocar um piloto se não soubesse para onde que quer decolar. E é assim que nós estamos agindo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, prefeito, pelas palavras.
Me desculpe que eu esqueci de chamar o vereador Wilson. Com a palavra, o vereador Wilson. Posso falar sentado mesmo, senhor Sim, presidente? vereador. Vai ser bem rapidinho, porque o tempo está ficando curto, né? Então, eu cumprimento o senhor presidente da Câmara, os senhores vereadores, né? O pessoal aqui presente, o prefeito de Bela Vista, o prefeito de Mafra, o Emerson, os funcionários da Câmara e os demais produtores de fumo aqui presentes, interessados por esta causa. O representante da FUBRA também, né? Então, eu só queria passar alguns números sobre alguns questionamentos que o pessoal me fez durante a semana, né? Que diz que o fumo é usado muito agrotóxico. Isso não é verdade. Eu fiz a pesquisa aqui, né? E o fumo não está nem entre as 10 primeiras culturas. Tem mais de 15 culturas que usa mais agrotóxico do que o fumo, né? Então, o fumo hoje é o sustento do nosso município, né? Dependemos de praticamente 100%, né? E algumas pesquisas que a gente fez aí também, é que hoje se estuda e se faz pesquisas da cultura do tabaco, e que estão sendo usados até para fazer pesticidas, né? Por causa da nicotina. E também existem outras pesquisas que está sendo feito para desenvolver novos tipos de medicamentos. Então, o fumo hoje ele está tomando outro rumo, outro caminho, está sendo estudado, eles indo para o laboratório, né, para ter outras opções, né? E além do mais, aqui no município, ele tem uma importância muito grande social e econômica, né? Que sem o produtor de fumo aí, a cidade para, não tem como, né? Então, eu declaro meu apoio a todos os produtores de fumo. Muito obrigado. Obrigado, vereador Wilson, pelas palavras. Com a palavra, o prefeito Emerson de Mafra. Primeiramente, cumprimentar o presidente Osni, seu nome, todos os vereadores presentes. Cumprimentar nosso grande amigo, o prefeito Carlinhos, em seu nome, toda a população aqui de Bela Vista presente nesse evento importantíssimo. É importante ressaltarmos que esse projeto de lei que está sendo colocado para votação nessa casa, um projeto que vem realmente reconhecer a importância, a relevância que tem a cadeia produtora de fumo em nossos municípios, hoje especificamente em Bela Vista todo. E Bela Vista todo está sendo um município pioneiro, essa Câmara, a primeira Câmara da nossa região, e está colocando em votação esse importantíssimo projeto de lei. Hoje eu também exerço o cargo de vice-presidente da Ampro Tabaco, que é a Associação dos Municípios Produtores de Tabaco no Brasil. Somente em Santa Catarina são mais de 42 mil famílias produtoras de tabaco, que movimentam mais de 3 bilhões por ano. No Brasil são mais de 140 mil famílias produtoras. No Planalto Norte, hoje, nós temos em torno de 15 mil famílias produtoras de tabaco, que movimentam mais de 1 bilhão por ano. Em Bela Vista do todo, mais de 1.500 famílias produtoras, que movimentam, né, prefeito Carlinhos, mais de 100 milhões por ano na economia. Então, vejam esses números, a importância que se tem a cadeia produtora de tabaco para a nossa região. Trabalhei na lavoura durante muito tempo, na lavoura de feijão, plantio de feijão, isso já há 30 anos atrás, onde o tabaco já se tinha sua grande produção na nossa região. Aqueles produtores, lembro da época que era ainda envarado, né, para secar, tinha que estar trepando na estufa para você conseguir estaleirar as colheitas, para conseguir secar. E hoje conseguimos evoluir muito. Tanto que a produção de tabaco no Brasil hoje é exemplo para o mundo inteiro. E 90%, por mais que temos muitas cobranças e preconceitos
na área da saúde, que não estamos aqui incentivando o consumo de cigarro, mas 90% da produção de tabaco no Brasil é exportado. E quando se fala em criar políticas para reduzir a produção de tabaco, se nós reduzir, outro país vai produzir. A África tem aumentado muito a produção de tabaco, com incentivo do governo dos países africanos para essa produção. E nós, infelizmente, hoje, no nosso porto de tabaco, já existem máquinas para colher a produção, só que você não consegue hoje um financiamento porque o governo não permite financiamento de dinheiro público para a produção de tabaco. E eu vejo o quanto que a produção de tabaco significa para todos os nossos municípios. Tira a produção de tabaco do município de Bela Vista, 100 milhões, prefeito, por ano, quanto isso significa? Tira a produção de tabaco de Mafra, Itaiópolis, Canoinhas. Como vão sobreviver, vereador Ney? E nós precisamos desmistificar alguns conceitos que se criam, se confunde o produtor de tabaco com o fumante. O produtor de tabaco, ele tem um trabalho digno, que mantém a sua família. Hoje, um produtor de tabaco, se o filho não estiver na escola, ele não consegue vender o seu fumo. Se ele não utilizar madeira de reflorestamento e comprovar, ele não consegue vender o seu fumo. Então existe sim uma responsabilidade socioambiental em toda a cadeia produtora, diferente de muitas culturas. E o fumante fuma quem quer, ninguém é obrigado a fumar, como ninguém é obrigado a beber. Se a gente for cair nesse conceito, nessa discussão que algumas instituições ideológicas colocam, vamos ter que restringir também o plantio de cana-de-açúcar. Tem muita gente que morre de infarto de comer muita carne gorda, então vamos proibir também a produção de gado? Não tem lógica. Não tem lógica. O consumo de tabaco é milenar. Se nós parar de produzir tabaco no Brasil, vai se continuar o consumo de cigarro no mundo todo. E aí se veja totalmente a distorção que nós temos em alguns conceitos, que hoje o cigarro eletrônico no Brasil é proibido. Mas você vai em qualquer lugar aí, tem um pessoal usando o vapor. E como é que a gente usa? Porque a gente vende hoje o nosso tabaco para fora do Brasil, é extraído a nicotina líquida fora do Brasil, e vem um cigarro eletrônico de forma clandestina, que não arrecadamos nada. Isso sim teria que estar sendo discutido. O como que a gente poderia agregar mais valor à nossa cadeia, aumentar a arrecadação, desta forma, com o giro do que é hoje irregular. Se discute em aumentar a carga tributária do cigarro, só que esquece de aumentar a carga tributária e incentiva de vir o cigarro clandestino do Paraguai. Então, são essas discussões que precisa ter. Só que, claro, nós precisamos estar levando essa pauta, estar esclarecendo isso para as pessoas que não sabem o que é a produção de tabaco. É difícil para a gente julgar, Fábio, hoje um deputado, uma liderança, prefeito Carlinhos, lá no Rio de Janeiro, em Brasília, que o avô ou que o pai morreu de câncer no pulmão por causa do cigarro. Julgar que ele é contra o tabaco, porque ele não conhece o que significa a cadeia produtora do tabaco em todos os nossos municípios no sul do Brasil. E a gente precisa realmente estar levando essas informações e estar nos colocando. Esse movimento que está sendo realizado, onde Bela Vista do todo está sendo pioneiro da criação de uma lei de incentivo, parabéns, prefeito Carlinhos, por realmente levantar essa bandeira e ser um município pioneiro, junto com todos os vereadores. É o que a gente precisa realmente estar colocando e divulgando, para que chegue essas informações lá para aquele povo no Rio de Janeiro, em São Paulo, Brasília, que não conhece toda a cadeia produtora de tabaco. Esse ano, nós temos a COP11. Importante a gente colocar em COP, existe a COP30, que vai ser realizado em Belém, que é no Brasil, que vai falar sobre o clima.
A COP11 vai ser em Genebra, na Suíça, que vai falar sobre o tabaco. São convenções quádruplas que discutem alguns temas específicos, e a do tabaco é a COP11, que vai ser realizada em Genebra, na Suíça, em final de novembro, onde estará o mundo todo discutindo o cultivo do tabaco. Mas, infelizmente, no Brasil, quem representa o Brasil nessa convenção é um conselho chamado CONIC, onde quem faz parte desse conselho são apenas ONGs que só têm avaliação da questão dos danos gerados pelo cigarro e não conhece os benefícios gerados pela cadeia produtora de tabaco. E aí sim vem essa nossa responsabilidade como Amplo Tabaco, de estar levando essas informações, as mobilizações nos municípios para que a gente mude esse conceito, para que a gente tenha condições de chegar lá na COP e discutir de igual para igual. A última COP que aconteceu do tabaco, há 2 anos atrás, os representantes brasileiros não pudessem nem entrar dentro da reunião para discutir. Não puderam entrar. Foram proibidos. É como se colocasse um julgamento onde os advogados dos nossos fumicultores não podem participar desse julgamento. Só vão receber a sentença. Só que não adianta simplesmente a gente só chegar e bater o pé e chorar e gritar que isso não resolve. Nós precisamos usar inteligência, usar articulação e conseguir levar as informações da realidade da produção. Tive a oportunidade agora, cheguei no domingo, participei de uma missão na Dinamarca, onde fui convidado pela Embaixada da Dinamarca, inclusive tudo custeado pela Dinamarca, para conhecer um pouquinho sobre a gestão dos municípios na Dinamarca. E a gente percebe-se lá o quanto eles evoluíram. Hoje a Dinamarca tem a melhor qualidade de vida do mundo. Mas o porquê que eles chegaram a isso? Eles chegaram a isso porque eles são um país antigo, um país que há muitos anos se tem uma democracia, de o povo participando realmente das decisões, do desenvolvimento de políticas públicas. E nós precisamos caminhar muito. Eu penso lá, conheci o prefeito Carlinhos, alguns prefeitos lá, ele não se precisa se preocupar com pavimentação asfáltica, com saneamento básico, com saúde, com educação. Eles conseguem, vereador Fábio, estar pensando 500 anos na frente. Só que eles caminharam muito para chegar a isso. E é o caminho que nós, ainda com uma República Nova, temos que percorrer. E é importantíssimo, realmente, o que nós estamos fazendo hoje aqui, essa discussão, esse crescimento, um amadurecimento de políticas públicas que reconheçam realmente a classe produtiva, a classe que faz a coisa acontecer, que é o nosso agronegócio, que é a nossa fumicultura. Tenho conversado muito com o prefeito Carlinhos, ele tem passado as ações que estão sendo feitas do município de Bela Vista, do incentivo dentro das porteiras, do porteira dentro, incentivando terraplanagem, a pavimentação com pedra, todo um incentivo para que o jovem continue no campo, e é o que justamente a gente precisa cada vez mais, prefeito. Parabéns por sua atitude, que nós buscamos também fazer nos últimos 4 anos em Mafra. Em Mafra tínhamos lá as nossas escolas de interior sendo fechadas para levar as crianças todas para a cidade. Eu falei, não, tem que ficar no interior, tem que ficar na sua origem, tendo condições de diversificar a propriedade, tendo condições de criar o seu sustento através do agro e dessa forma mantendo realmente o alimento para que também as pessoas na cidade tenham condições de se alimentar, que esse recurso gerado no campo ajude cada vez mais a impulsionar a nossa economia. Nosso Planalto Norte, passamos por grandes dificuldades, desde a questão de guerra do contestado, aí se veio depois da guerra do contestado, todo um abandono da nossa região, ficamos realmente abandonados muito tempo. Veio o extrativismo da madeira, começou a nos dar um novo gás, girar a economia, aí vem as restrições da extração da madeira, que aí a nossa economia começou a ir para o brejo. De repente o agronegócio se reinventou e começou a mudar a realidade na nossa região. E hoje o nosso Planalto Norte é agro, nosso Planalto Norte é forte, voltou a ser respeitado pelo Estado, voltou a ser respeitado pelo Brasil,
pela produção agrícola que nós temos na nossa região. E um das carros-chefe é a nossa produção de tabaco. Então, parabenizo o prefeito, todos os vereadores, a todos os nossos fumicultores, por estarem presentes, estar apoiando esse projeto, que vem realmente reconhecer a importância e a relevância que tem a produção de tabaco para o município de Bela Vista. E parabéns, município pioneiro, primeiro projeto, que a gente está incentivando todos os municípios, mas Bela Vista está sendo o primeiro a aprovar esse projeto, que realmente vai colocar como exemplo para os demais, para que a gente possa estar mostrando a nossa força em Brasília, mostrando a nossa força lá em Genebra, na Suíça, e mostrando realmente a importância que tem a cadeia produtora. Muitos falam na substituição, precisamos substituir o fumo por outras culturas. Não concordo. Nós precisamos sim diversificar nossas propriedades, criar novas alternativas, para que o nosso produtor de tabaco, além do tabaco, ele possa ter também o hortifruti, ele possa ter lá também a piscicultura, ele possa ter também a criação de ovelhas, a criação de gado de leite, gado de corte, mas o fumo é uma excelente fonte de renda sustentável, que realmente tem uma responsabilidade socioambiental em toda a sua produção. Então, parabéns, prefeito, parabéns, vereadores, parabéns, população de Bela Vista, por apoiar esse projeto. Com certeza vai ficar na história de toda a nossa região o primeiro município a estar aprovando esse projeto. Muito obrigado e que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado, prefeito Hermes, pelas palavras. E vamos, com certeza vai ser aprovado, os vereadores aqui vão aprovar esse projeto, que é de grande importância para o nosso município aí. Coloco em votação o regime de urgência especial referente ao projeto de lei número 048/2025. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado o regime especial sobre o projeto de lei número 048/2025. Está em primeira discussão o projeto de lei complementar número 002/2025 com os pareceres. Encerra a discussão e coloque em primeira votação o projeto de lei complementar número 002/2025. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei complementar número 002/2025. Está em primeira discussão o projeto de lei complementar número 003/2025 com os pareceres. Encerra a discussão e coloco em primeira votação o projeto de lei complementar número 003/2025. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei complementar número 003/2025. Projeto do fumo. Está em primeira discussão o projeto de lei número 047/2025 com os pareceres. Senhor presidente, meu total apoio ao projeto, parabéns pela iniciativa, que toda a cadeia de tabaco seja fortalecida e que essa cultura de tradição de uso milenar, de acordo com o prefeito de Mafra nos falou, seja cada vez mais forte dentro do nosso município e que toda essa defesa levada lá na Suíça, prefeito, traga boas notícias através desse projeto pioneiro no Brasil, né, do estado de Santa Catarina. Então, fica total apoio. Esperamos boas notícias lá e que a gente possa cada vez mais fortalecer a cultura do tabaco
dentro do nosso município, através dos nossos fumicultores aí que, com todo suor e trabalho, tem dignidade no campo através dessa atividade. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente. Encerro a discussão e coloco em primeira votação o projeto de lei número 047/2025. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei número 047/2025. Declaro encerrada a presente reunião, convoco todos os vereadores para uma sessão extraordinária a ser realizada no prazo de 5 minutos neste mesmo local. Boa noite a todos.